Como é que você viu essa estratégia dele de partir para esse lado de, olha, esquece o medo e vem nessa aposta aqui, né? Essa política do medo foi a estratégia adotada pelo Massa. E, de fato, foi o que gerou. Foi a onda com o primeiro turno, foi, puxa vida, o Milei tem chance de ganhar. Aí gerou um medão geral em todo mundo que depende do Estado, que é não só funcionário público, mas também recebe as benesses. Então, tudo isso veio colapsando com medo, ou seja, colapsando o apoio do Milei pelo medo. E claro que a estratégia do Massa foi calcada no medo. Né? Quem é que vai perder emprego se o Milei for eleito? O que vai acontecer com tal grupo? A passagem vai ficar mais cara? A passagem vai ficar mais cara, a energia elétrica vai ficar mais cara, a combustível vai ficar mais caro. Como é que você vai pagar isso? Então, é política do medo, isso. Agora, o que me... Tem dois pontos aqui que eu precisava ressaltar. Primeiro, o Milei, desde que ele é uma pessoa pública, ele é um ideólogo. E ele coloca sempre as ideias à frente do ele mesmo. Para mim está nítido. Até como personalidade, como pessoa, é meio esquisito você vender o Milei. Uhum. Mas ele, como veículo comunicador dessas ideias renovadoras, ideias que não existem no ecossistema político, no debate político da Argentina, e como comunicador de uma visão de que a maior parte da Argentina nunca viu a opção liberal. Nunca percebeu como é que é um mundo liberal, como é que é isso, como é que é um país liberal, como é que funciona, como é que as engrenagens funcionam em prol da sociedade. O socialista se calca no monopólio das políticas sociais. Fala assim, não, só socialista que tem política social. Fala assim, não, então como é que a sociedade pode ser melhor no mundo liberal? É isso que ele comunicou com muita efetividade, começou a criar essas pontes de visualização. Se a gente não tem isso, meu caro, ninguém... Muito com os jovens, né? Exatamente. Os jovens começaram a ver e também, claro, lembrando que a Argentina... Aí tem outro aspecto. Ó, colocamos até aí na tela aí, ó. Eu já vi esse slogan em algum lugar, Luiz Felipe. A esperança vencerá o medo. Né, Lobover? Opa! Mas olha, então, o que ele está falando, você imagina leste europeu tendo que agora abraçar o capitalismo, depois de gerações vivendo debaixo do comunismo, mas eles têm que abraçar o capitalismo. É uma transição necessária. Infelizmente, aqui fica um comentário introspectivo, você precisa passar por várias crises do socialismo, crises profundas, em que você vê a desgraça, a morte, a miséria, a opressão efetiva do Estado, para você querer ter outra opção. Eu vou até pontuar aqui essa questão. Na eleição da Grécia, por exemplo, por acaso, eu estudei junto com o atual primeiro-ministro da Grécia, né, Kyriakos Mitsotakis. E ele foi gestor de fundos, foi um cara do mercado financeiro, se não me engano fez consultoria numa grande empresa de consultoria mundial, um cara com uma reputação executiva muito forte. E claro que ele entrou pela direita, é um cara que entra aqui com a sanidade fiscal, etc. E a Grécia atravessou praticamente todos os anos, todo esse século, em crise muito similar à da Argentina, talvez até pior. Ele tem uma dívida com a União Europeia impagável, né, em função dos governos socialistas dos anos 90 e início do século XXI. Então, quando eles abraçaram as ideias que ele vendia, eu não acho que ele era tão bom comunicador quanto o Milei, não acho que ele era tão bom ideólogo quanto o Milei, mas eu me lembro, analisando a questão da Grécia, por que estavam optando por ele, e era nítido o que ressoava de todos os canais de comunicação, falava assim, não, agora temos que tentar uma alternativa. Né? Já conhecemos o modelo acho que isso favoreceu ele também. Demais, Tá já sabemos ruim. que não tem jeito. Temos que ter alternativa. Então, eu vejo que o Milei se beneficia muito desse movimento que é intuitivo, que, sem dúvida, o Milei tem uma base ideóloga agora, né, com uma ideologia muito mais robusta, né, do que jamais existiu na Argentina, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a maior parte dos eleitores escolheu o Milei porque ele é a opção do modelo atual. E não via adesão ao peronismo. Você veja, ele e a Burrich são dois antiperonistas. Né? Burrich mais amena e ele é o mais radical. E o próprio Massa
estava se distanciando do kirchnerismo, que é a versão bandida do peronismo, né? É o peronismo com corrupção e crime. Então, o próprio Massa estava se distanciando. Então, o que nós vemos ali é a falência completa do modelo nacional socialista, que é o modelo peronista. E que está na Argentina desde quando, né? Tá desde Perón. Podemos até traçar desde a origem. Quando que a Argentina começou a empobrecer? Vamos lembrar, então, quando que ela começou a enriquecer. Desde a sua fundação, a Argentina sempre atraiu interesses imigrantes, só que de uma maneira não muito organizada, uma maneira mais livre, né? Vamos dizer assim. E depois teve a Constituição da Argentina, no final do século XIX, onde que ela começa a ganhar é exatamente onde o Brasil começa a perder. O Brasil tem o golpe republicano e perde todo o interesse da migração internacional, né? Entra numa guerra civil sangrenta, um Estado opressor, militares matando brasileiro, corrupção, inflação, tudo isso no final do século XIX, os primeiros 4, 5 anos, e demorou toda a Primeira República aí para estabilizar. Mais de 30 anos aí para estabilizar. Nesses 30 anos, final do século XIX e até 1920, quando começa a subir a ideia do Vargas, 20, 30, né, os anos 20 e 30, a Argentina deu uma decolada. Ela que atraía toda a migração europeia, que passava por crise, e crescia no modelo descentralizado. A Argentina crescia naturalmente, sem ter um governo central muito forte. Foi orgânica. Foi orgânica. E o Brasil já estava no caos, em 1889. E aí ela foi crescendo orgânica até praticamente os primeiros 50 anos da Argentina, foi de prosperidade livre. E é isso que aconteceu. Isso, inclusive, está no discurso do Milei, né? Falou, quero voltar àquela época em que a gente era liberal. Ele usou isso na campanha. E o que era liberal naquele momento? Era a descentralização do poder. Era exatamente você não ter. O peronismo fez o quê? O contrário. Centralizou, concentrou, planejamento central, enfim. Conhecemos essa história aí. E essa história também está contada na nossa trilogia, A Queda Argentina, que você encontra na plataforma de assinantes. E fizemos também agora, no último sábado, um episódio do Face Oculta, nosso programa que vai ao ar aos sábados aqui no YouTube, sobre Eva Perón, a Evita. Tem umas histórias ali que eu nem imaginava, inclusive sobre o cadáver dela depois que ela morreu, uma loucura, não tinha ideia daquilo lá. Vale a pena você assistir também.